Daniela Lima e Fábio Serapião fizeram a matéria definitiva sobre Dias Toffoli, efetivamente envolvendo ele, no caso do Banco Master. E aí, Malu Gaspar, entendeu como é que as coisas são feitas? Vamos falar sobre isso com o Pedro Zambarda agora no Plantão do Meteoro. Bora. Tu me põe a provocação, a Malu Gaspar já na cara, né? Vamos lá. O que que aconteceu nessa matéria aí da Dani e do Fábio que não aconteceu na matéria da Malu Gaspar? Vamos recapitular. Malu Gaspar publicou uma série de matérias no jornal Globo a respeito do contrato de 120. E eu não tô negando nada do que a Malu Gaspar publicou, tá, gente? Contrato de 129 milhões da esposa do Alexandre de Moraes, baseada em 6 fontes em off. E aí depois começou a falar sobre as relações do ministro Toffoli com fundos ligados ao Banco Master. Depois da Malu Gaspar, aí só para pessoal, viu Malu Gaspar, você assistiu o corte, a crítica não é só você, é o Metrópolis também. Aí o Metrópolis destrinchou a história do resort do Toffoli, com o Toffoli negando essa informação, dizendo que o Toffoli era dono do resort, ligado a um fundo uh, conectado no Banco Master. O que a Daniela Lima fez é o que os coleguinhas não fizeram, Ana, porque assim, não é uma matéria com uma foto impactante, não é uma matéria com várias pessoas fofocando, mas é uma matéria que diz com o on do diretor da Polícia Federal. Alô, inclusive o Nassif estava falando que poderiam ser investigadores lavajatistas que estão vazando isso. Não, o diretor da PF agora falou para a reportagem do UOL e pediu na Procuradoria-Geral da República que o Toffoli seja afastado. Então, Ana, a casa caiu, assim. Porque o Toffoli recebeu uma transação financeira de um fundo ligado ao Banco Master. E, pra galera que tava me acusando aí nos comentários, o Pedro defende o Toffoli. Não, eu avisei que o Toffoli era o alvo. Eu nunca falei que eu ia defender o alvo. É essa a diferenciação. Eu sabia quais dos ministros têm telhado de vidro. E o Toffoli era um deles. O Toffoli está envolvido desde o inquérito das fake news, que é um inquérito correto. Eu defendo esse inquérito. Mas assim, ele faz coisas que é o que o Kakai cansou de falar, inclusive aqui no Meteoro. O Supremo é uma organização misógina, racista, classista. Ele tá apartado do mundo civilizacional. E aí a Dani dá um resumo da matéria, depois a gente vai ler a matéria no detalhe para detectar por que ela é bem feitinha. Vamos lá. Essa nota que você trouxe agora do ministro Dias Toffoli, porque o ministro encerra a nota dizendo, abro aspas, ademais, o ministro desconhece o gestor do fundo Arlim. Eu fui rememorar quem é o fundo Arlim. O fundo Arlim comprou em 2021, segundo admite a nota do próprio ministro Dias Toffoli, a parte dele na empresa familiar dele, Maridit. O fundo Arlim é administrado pela REAG. Quem é a REAG? É uma gestora de investimentos que está no centro das apurações da Operação Carbono Oculto e da investigação que envolve o Banco Master. A REAG, essa gestora de investimentos, é, na Carbono Oculto, suspeita de lavagem de dinheiro, inclusive para organizações criminosas. Entendeu a gravidade, Ana? Não é só transação financeira, é PCC. Isso era um ponto que eu queria até para esclarecer, assim, vou inocente. Ah, mas a empresa comprou uma coisa dele. Quer dizer que isso é errado? Qual é o ponto que levanta a suspeita? É o fato de ser a REAG, tá envolvida aí num monte de coisa, inclusive lavagem de, Uhum. né, dado. Aí é que levanta o, né? Não, e é uma coisa que assim, você pode até ser inocente e pensar, o Toffoli não sabia quando a operação financeira foi feita. Ok. Mas agora ele sabe, e ele provavelmente sabia antes desse caso vir a público. E isso explica muito uma suspeita que a Sofia sempre levantou aqui. Acho estranho ele botar sigilo nas coisas. Por que ele tava botando sigilo nas coisas? Porque ele tava se blindando, gente. É, Ele tava se blindando, era é, essa que é a pô- questão. põe em questão todas as ações dele que vem sendo, né? Pô, peraí, por que sigilo? Por que, né, a forma Não como foi. significa que ele era contra a liquidação do Banco Master. Acho até que
Eu não tô dizendo que ele é uma boa pessoa, mas tô achando que ele não ligava tanto assim pro banco. Agora, ele queria se proteger sem dúvida nenhuma, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, de fato. E isso enriquece o quê? A narrativa bolsonarista que o Supremo Tribunal Federal não presta. E, gente, entenda uma coisa: quando eu tô defendendo aqui a instituição do STF, não é porque eu acho. Eu fiz matéria contra o Gilmar Mendes, tá, gente? Tempo atrás, tá? Eu fiz matéria contra o Gilmar Mendes. Eu não tenho nenhum compromisso com essa turma. Só que, assim, se derrubarem o Supremo, eu não sei o que eles vão fazer com o resto do país. Esse é o É, problema. e para deixar claro que antes da gente continuar com o assunto, ninguém tá falando que o Toffoli tem relação com o PCC, tá? Não. E Mas, de fato, tem né, um fundo aí que, tem que um tava na carbono fundo que tá. oculto. E daí é isso que torna, né, a proximidade ali, põe em suspeição a relação dele com o processo. Uhum. Tá? E na Master, ela aparece como uma espécie de ponto de passagem de dinheiro que era obtido pelo Daniel Vorcaro, ia para a REAG, voltava para o Master. Então, assim, ela está no centro dessa operação que o Vorcaro montou para dissimular capital. Isso é o que dizem as investigações da Polícia Federal. Portanto, o fundo que o ministro Dias Toffoli diz desconhecer quem é o dono e para o qual ele vendeu a parte dele na empresa familiar Maridit em 2021, segundo afirma a própria nota exarada pelo gabinete do ministro, é administrado pela REAG, gestora de investimentos, que é suspeita na Operação Carbono Oculto de lavar dinheiro para organizações criminosas e na operação que apura as relações do Banco Master, de ser ali um ponto também de dissimulação de capital do banco, do instituto, da instituição, agora veio, de Daniel Vorcaro. A explicação, a nota chama a atenção exatamente porque o ministro já faz aí essa vacina, né, de que não conhece. A informação de que o Arlim era administrado pela REAG é pública, tá? Consta de investigações anteriores da Polícia Federal e agora a gente precisa aguardar qual vai ser o desdobramento. Não melhora, Fabiola, pelo contrário, né? A informação de que há uma ligação direta entre o fundo que comprou a parte da empresa familiar do Dias Toffoli e a REAG é muito grave e é muito ruim. Na lata. É isso, tá? Vamos para a matéria, até porque vocês não precisam confiar na jornalista. Vamos ver o que ela escreveu. E aí, Ana, eu quero me atentar a um detalhe. Você sabe quem é Fábio Serapião? Fábio Serapião assinou a série de matérias do Glenn Greenwald na Folha de São Paulo atacando o ministro Alexandre de Moraes. Por que o Glenn estava atacando a Dani? Porque o Serapião provavelmente está nessa cobertura do Toffoli e ele deve ter ficado sabendo. Aparelhos de Vorcaro citam Toffoli, PF leva material a Fachin. Vamos ver o que é essa reportagem. A Polícia Federal entregou ao presidente do Supremo, Edson Fachin, novos pedidos de investigação relacionados ao Banco Master. O material obtido em aparelhos de Daniel Vorcaro, todas essas informações estão no celular do Daniel Vorcaro, o dono do banco, tá, gente? O Banco Master. Abre ao menos 3 novas frentes de apuração e menciona, além do relator do caso Dias Toffoli, pessoas com foro de prerrogativa de função no STF também com foro. Segundo apurou o UOL, o diretor-geral da PF, o doutor Andrei Passos Rodrigues, entregou o material pessoalmente a Fachin na última segunda-feira, dia 9, em reunião que está registrada na agenda do ministro. De acordo com as fontes, a PF agora aguarda encaminhamento técnico e jurídico para cada uma das averiguações. Entre os novos achados, há uma série de conversas entre Toffoli e Vorcaro, o que aprofunda a percepção de que havia uma relação muito próxima entre ambos. O gabinete de Toffoli afirmou por meio de nota que o pedido de declaração de suspeição apresentado pela Polícia Federal se baseia em ilações e que o ministro apresentará sua manifestação sobre o conteúdo do pedido ao presidente da Corte. A defesa de Daniel Vorcaro criticou o que chamou de vazamento seletivo de informações, afirmando que isso gera constrangimentos, ou favorece ilações e prejudica o direito à defesa. Disse ainda esperar que a investigação seja conduzida com isenção e respeito ao devido processo legal. Como Toffoli relata, uma das apurações relacionadas ao Master no STF, e agora integrantes do Congresso Nacional também foram implicados pelo conteúdo apreendido por Vorcaro, a Polícia Federal aguarda a deliberação do presidente do Supremo sobre o destino dos novos pedidos de investigação e também uma análise sobre o material que menciona o ministro do Supremo.
Toffoli é alvo de uma série de questionamentos sobre a conduta do caso, desde o nascedouro da apuração, e viu as críticas se avolumarem após a revelação de que a família do ministro tem um resort que fez uma série de transações milionárias com fundos ligados ao Banco Master. Agora, com a descoberta de que o ministro e Vorcaro mantinham conversas, a crise tende a se aprofundar. O Supremo está profundamente dividido sobre o que fazer diante do caso. Desde o início, Toffoli afirma que não há motivo para se declarar impedido de julgar o tronco do caso Master, que está sob o seu mando, fundamentalmente focado na tentativa de compra do Master pelo BRB. E que diz o gabinete do ministro Dias Toffoli. O gabinete do ministro Dias Toffoli esclarece que o pedido de declaração de suspeição apresentado pela Polícia Federal trata de ilações. Juridicamente, a instituição não tem legitimidade para o pedido, por não ser uma parte no processo, nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil. Quanto ao conteúdo do pedido, a resposta será apresentada pelo ministro ao presidente da Corte. Nota da defesa do Daniel Vorcaro. A defesa de Daniel Vorcaro manifesta preocupação com o vazamento seletivo de informações, que acaba por gerar constrangimentos indevidos, favorecer ilações e a construção de narrativas equivocadas, além de prejudicar o pleno exercício do direito à defesa. O respeito ao contraditório e ao devido processo legal é condição essencial para a correta apuração dos fatos. Tudo o que se espera dos responsáveis pela investigação é que exerçam as suas atribuições de forma isenta e imparcial, por se tratarem de representantes do Estado com papel fundamental para a democracia. Aí, Ana, eu quero destacar rapidinho, só antes de ouvir o teu comentário, que eu estou muito curioso para saber também, o Luiz Nassif, do GGN, que tem sido muito crítico a Malu Gaspar, assim como eu estou sendo, ele fez um elogio público aqui para Daniela Lima, e eu queria elencar alguns pontos do texto dele. Daniela Lima, jornalista, conquistou seu espaço na Globo News, sem imposições, sem cutucões nos colegas, mas sendo uma jornalista e usando bem as suas informações em tempo real. No passado, vivia no planeta Terra um híbrido de gente e máquina de escrever chamado jornalista. Os arqueólogos até hoje tentam decifrar a sua consistência, analisando os últimos exemplares, ainda não exterminados pelo asteroide digital que arrasou a Terra, do mesmo modo que o asteroide exterminou os dinossauros. O jornalista não vivia apenas atrás das notícias, mas das interpretações, das explicações, ajudando a colocar um pouco de ordem no caos das informações, mas sempre voando como pipas controladas pelo carretel das redações e dos interesses da casa, e tendo momentos de gozo infinito, quando conseguia informação definitiva, a explicação esclarecedora, o furo legítimo. Eu vou pular para o final do texto e falar uma coisa interessante, né? Quando foi contratada pela Globo News, estava claro que seria uma das estrelas da casa, Daniela Lima. Em pouco tempo conquistou seu espaço maritacando, sem imposições, sem cutucões nos colegas, sendo jornalista e valendo-se de forma esplêndida de informações em tempo real, vindas do WhatsApp. De repente, a maritaca parou de sorrir, a moça que tem o semblante explícito como o vidro de um espelho, percebi uma sombra nas suas fases, até dei um toque para um amigo, diretor de um canal concorrente, que algo estava acontecendo com Daniela Lima. Pouco depois ela foi demitida, com a emissora se valendo dos mesmos não argumentos que experimentei algumas vezes. O Nassif chegou a ser um dos chefes na Folha de São Paulo, né? Quando colidi com a linha da casa. Dizia que uma pesquisa que apontou como muito esquerdista, ou muito radical, ou muito sorridente, sei lá, o argumento é apenas a desculpa. E aí, nos desvãos das redes sociais, li que um grupo de colegas da Globo News foi até a sua casa hipotecar solidariedade e apoio. Nas apresentações dela, especialmente na CNN, dava para vislumbrar um tipo minoritário de homo-jornalista. O talentoso bom caráter, a maneira como reconhecia trabalhos de colegas, levantava a bola de técnicos e de pesquisadores, parecia mais do que um jogo de cena. Depois de uma fase de segurança, foi contratada pelo UOL, a Daniela Lima, e por uma rede de rádios, a TMC, a antiga Transamérica. Recuperou o brilho instantaneamente, tornou-se uma das campeãs do Instagram, em poucos meses conferiu um status jornalístico inédito para a emissora. Dia desses, ela foi atacada por Glenn Greenwald, um jornalista que, sem a bússola dos dossiês, transformou-se em um biruta de aeroporto. Saí em sua defesa. E aí recebo de uma das jornalistas mais destacadas da atual geração a seguinte mensagem: querido, obrigada por isso, a Dani é uma baita jornalista, mas não só, é muito bom caráter, obrigada. É isso, né, Ana? Acho que quem faz trabalho bom sempre aparece, né? O negócio é o seguinte, sobre, mas quando a Malu falou, não era
aceitável e agora que a Dani falou é aceitável. Veja, quando a Malu falou, ela estava falando primeiro era outra coisa, não é mesmo? Sim. E a Falei no partir começo, gente. Volta um é, pouquinho. a partir daquela a partir de uma investigação que não se mostrava, né, a coisa da fontes na Faria Lima, aquela coisa toda, assim, muito sem e o fato, você não chega nele sem o meio, você não chega nele sem como este fato foi obtido, né. Tem que ter sustentação, tem que ter estratificação, que é uma coisa que se faz em artigo científico também, a informação só jogada ela não se comprova. E o que está acontecendo agora, a gente está trabalhando em cima de material de fato levado pela Polícia Federal até o Faquin, né? E as informações que vão e ao longo dos próximos dias vão ainda mais se destrinchar sobre o que aparece ali. Então, essa informação está solidificada, né? Ou melhor, ela está um pouco mais consistente a partir dos acontecimentos. E aí a coisa começa a ter mais estofo. Estofo para quê? Para dizer que o Toffoli de fato, eu diria, né, para dizer que o Toffoli de fato praticou algum crime, fez ainda não. Mas para dizer que, olha, a condução deste processo, e não é do STF todo, isso também é uma diferença, Sim. questionar o STF todo tem outra, cumpre outra função. Que precisa se trabalhar a questão da ética no STF, com certeza. Que deve ter outros, né, outros casos que devem ser questionados, com certeza. O caso do Toffoli significa que tudo que o STF faz é errado? Absolutamente não. Mas o que estas informações o negócio é o recorte que está se fazendo, né, o que estas informações dizem é que a posição do Toffoli como relator deste caso específico do Vorcaro é muito complicada. Se tem mensagens dele com o Vorcaro, no mínimo isso aí deveria levar a uma suspeição. Põe em questão todas como já estão fazendo. Não, aí, ó, já começa a questionar até a suspensão dos atos da Lava Jato a partir disso. São coisas completamente diferentes, né. O que está se questionando aqui é se este ministro pode, de fato, relatar o caso Vorcaro, se ele tem estas relações com o Vorcaro e as suas empresas, né. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, e ela só vai se tornar outra coisa a partir das relações feitas corretamente a partir dos corretos entendimentos. Dá para tá mutado, Pedro. Eu apertei as outras abas e me tirei da tela. Não, e falar claramente, tá, gente? A Malu Gaspar pode publicar o que ela quiser. Qual que é o problema do lavajatismo, gente? Eu não quero que a gente tenha um processo legal para terminar igual o Moro fez. O Moro prendeu o Lula, fez aquele escarcéu que aconteceu, depois foi tudo anulado. Exatamente. Eu quero que seja cumprido o processo. E aí, quando a Malu Gaspar se incumbe dessa missão, porque é o seguinte, qual que foi o problema dela desde o começo? Ela não estava mirando no Toffoli, ela estava mirando em todos, ela começou no Alexandre de Moraes. Aí vira uma coisa que assim, gente, eu tava falando isso em outras lives, Ana, e falo aqui de novo, e eu conto às vezes para vocês lá no grupo, eu recebo fofocas de todos os tipos. Vários comentários em bastidor, inclusive tinha um comentário até, vou até falar para vocês aqui, uma relacionada ao Estopa. Eu virei para a fonte e falei, você checou isso aqui? E aí a pessoa checou e falou, não, a informação era falsa. Então, vocês entenderam a sinuca de bico, gente? Aí eu vou lá e publico, não tô dizendo que a Malu publicou em verdades, mas esse é o problema das fontes não serem claras. A Dani tá dando a fala e as informações do diretor da PF. Se o diretor da PF tá falando besteira, ele tem que arcar. Só que aparentemente não é isso. E para a pessoa que tá falando aí no chat que as coisas vão ser anuladas do Alexandre de Moraes, eu sinto lhe informar, mas acho que o Bolsonaro vai ficar preso esse ano todo, tá? Se o intuito é anular as coisas, eu acho que o que anular, o que interessa, não vai rolar. Então, Vamos é lá. isso. Vamos lá, ficamos por aqui. Tem muito mais coisa para falar sobre isso, mas a gente ainda vai falar muito sobre esse assunto nos próximos dias. A questão é, a batata do Toffoli tá assim um pouco coradinha. Tá. Tira do forno, tira do forno. Do Ela vai queimar.
tá boa não. Vamos lá, ficamos por aqui, eu vou dar um recadinho se eu achar o botão correto aqui. Espera aí, cadê o botão? Isso aí, vou aproveitar este finalzinho de um vídeo que já, eu sei, já passou do tempo, para falar rapidamente sobre a assinatura de cafés da Vero Café. Gente, o café vem na sua casa, é uma delícia. Vem lá, café de pequenos produtores, você pode saber quem são, como é produzido, café de altíssima qualidade, tá? Só café de nota boa. Pô, e aí, quer mais moleza? Se for do Meteoro, você tem 30% de desconto na assinatura mensal, 10% de desconto nos itens da lojinha, ou então 4 brindes na assinatura anual, que eu sinceramente acho que é o que compensa mais. Vem os 4 brindes e ainda vem um ano de café na sua casa, na sua porta, café bom. E esse daqui, ó, esse daqui, se vocês forem comprar na lojinha com o nosso cupom, tem 12% de desconto, tá? É o Iced Coffee, é um lançamento da Vero. Notem que o meu já está aberto, porque eu não resisti. E em breve não haverá mais deste café aqui para mostrar para vocês, porque eu estou bebendo-o loucamente, tá? Recomendo. Fica aí a nossa indicação e a gente volta em instantes para mais notícias do dia.